Boa noite. Nós estamos aqui novamente para fazer o culto ao nosso Deus, culto de igreja com as portas fechadas, tudo fechado, mas o coração aberto, para o que Deus tem para falar para nós nessa noite. E nós estamos assim muito alegres porque a gente tem podido fazer isso, e coisa assim que talvez não poderia há épocas atrás, porque não teria como ter a tecnologia que hoje a gente tem. Então é muito bom a gente poder usar a tecnologia em nosso favor. Então assim, nós estamos aqui, nós quatro, hoje com o Lucas, ele ficou meio do outro baterista e veio correndo hoje, então, mas é muito bom a gente estar aqui. Então vamos começar o nosso louvor dizendo que Deus, Ele é exaltado, é o Rei exaltado no céu, e nós devemos dar o nosso louvor somente a Ele. Então que nós possamos lembrar nesses dias que a gente tem
vivido assim, só dentro de casa, e lembrar que Jesus morreu por nós. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje, louvando o nome dele. A gente tem podido ficar poder fazer esses cultos, e assim, que nós possamos lembrar e agradecer a Deus, agradecer por ele ter mandado Jesus morrer em nosso lugar. Então vamos cantar o Cordeiro que sofreu. Traído
derramada sobre cada um e a graça que nos alcançou. Então, que nós possamos nessa canção cantar uma forma assim, de gratidão a Deus, que nos deu Jesus, para que Ele pudesse pagar o preço por nós. E nessa canção, ela tem uma parte que ela fala que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu só confio em Jesus. Eu deixo de lado toda a minha arrogância, a minha altivez, tudo que eu não deveria ser, que eu sou. Quando eu estou fraco, aí que eu passo a confiar em Jesus, que é uma coisa incorreta, que nós deveríamos confiar em Jesus sempre, em todo o tempo, qualquer que seja a situação. Então, nessa canção nós possamos ver o quanto que nós dependemos de Deus, principalmente nesses dias que a gente tem passado. Então, é nesses dias que a gente tem visto o amor de Deus para conosco, porque se não fosse o amor de Deus, eu acho que nós não conseguiríamos passar por essa quarentena. E nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar, mas nós sabemos que o amor de Deus vai estar sempre conosco, qualquer que seja a ocasião, qualquer que seja o tempo. Então, que nós possamos agradecer a Deus, a Tua graça.
consola, que basta para nós, ó Pai, para vivermos, ó Deus, nesses dias, ó Pai. Então, ó Deus, nós queremos fazer sempre a Tua vontade, ó Pai, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, boa noite. É com grande prazer e alegria que nós estamos compartilhando com vocês essa mensagem de Páscoa. É naturalmente uma Páscoa singular, né? Como nós, na nossa história da minha geração, nós não havíamos visto ou não havíamos celebrado em tempo algum uma Páscoa nessas condições ou com essas condições em função ou por causa dessa pandemia que tem assolado o mundo e assolado o nosso país. Nós queremos então, nessas condições, cumprimentar os amados. Eu espero sinceramente que todos vocês, nos seus lares, vocês estejam desfrutando da graça, do poder do Senhor Jesus, e também peço para vocês que intensifiquem suas orações, façam os seus cultos domésticos lá todos os dias com a família, os pais que leiam a Bíblia com os filhos, né? Nós estamos dispondo as nossas mensagens do cada dia lá para serem compartilhadas lá todos os dias e assim por diante. Então, nesse domingo, nessa noite tão singular, nós vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, o verso de número 13. Êxodo, capítulo 12, o verso de número 13, nos diz assim a palavra de Deus: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vamos meditar na Tua santa e bendita palavra. Queremos pedir, Senhor, clamar ao Senhor que o Senhor venha usar a minha vida como um instrumento para abençoar os Teus filhos que vão ouvir essa palavra. Que o poder do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, acompanhe essa mensagem e desse modo o Senhor traga consolo à Tua igreja, nos seus lares, ó Pai, nessas condições desses dias. Abençoa o Teu povo. Abençoa desde os mais velhos até as crianças da nossa igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja com essas palavras. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados, a palavra de Deus nos conta no livro de Êxodo, nesse verso que nós lemos, Deus disse para o povo que, feito todos aqueles preparativos para a Páscoa lá, como Deus mostrou a Moisés, como Deus instruiu a Moisés, então Deus disse que nas casas em que houvesse aquele sinal, aquela marca de sangue, seria também um sinal para as famílias que estavam nas casas, que a morte não visitaria aquelas famílias. Não haveria morte dentro dos lares, morte do primogênito dentro dessa família. Então Deus estava falando que a esse sinal externo, o anjo do Senhor passaria por toda a terra do Egito e o sinal seria como que um aviso para que o anjo do Senhor não adentrasse essas casas e não visitasse com morte essas casas. Pensando nesse estabelecimento ou nessa condição que Deus pôs para o seu povo de Israel, no livro de Êxodo aqui que nós lemos, nós vamos falar sobre Páscoa, seu sinal e significado. Quando nós pensamos num sinal, por exemplo, os guerreiros da antiguidade, eles estabeleceram como uma convenção, que ela virou uma convenção mundial, que estender a mão direita no campo lá de batalha, ou quando eles se encontravam, então, quando eles largavam a espada e estendiam a mão, era um sinal que ele estava desarmado. Então, esse sinal de nos cumprimentarmos, coisa que nós não estamos podendo fazer nesses dias, esse cumprimento, então ele é convencionado ou foi convencionado dessa forma. Assim também, quando você pensa assim, se eu fizer assim para vocês, é sinal que está tudo bem. Apesar das circunstâncias, está tudo bem. Então vocês sabem que esse é um sinal que está tudo bem. E assim por diante, os sinais, eles têm a finalidade de comunicação.
Então, eles vão comunicar com significados que lhes são próprios. Então, é próprio do sinal de positivo, né? Tem mostrando que toda a situação está tudo ok. Assim, por exemplo, um sinal de trânsito também, né? É convencionado mundialmente, né? Um sinal vermelho, amarelo e verde. E assim por diante. Então, os sinais, eles visam significar ou trazer uma mensagem. Então, o sinal está mostrando, trazendo em si, né, daquilo que ele é próprio, né, por trás de todas as circunstâncias que envolvem o sinal. Então, ele traz uma mensagem, ele comunica alguma coisa. Então, pensando na Páscoa, no seu sinal e no seu significado, em primeiro lugar, nós vamos ver assim que a Páscoa, o seu sinal e significado para os judeus no Êxodo. O êxodo do povo de Israel, eles foram tirados pelo Senhor com mão poderosa do Egito, lá na 10ª praga, Êxodo capítulo 12, como nós vemos aqui. Deus institui a Páscoa do Senhor na 10ª praga. Então, se vocês lerem lá, Êxodo capítulo 12, tem todos os detalhes desse verso 13 que nós vemos aqui, que ele sinalizava, mas havia todo um aparato. Então, por trás desse sinal, o chefe da casa, lá o chefe da família, ele deveria naquela tarde, ele deveria de imolar o cordeiro, tirar o sangue na bacia, passar o sangue nas ombreiras das portas lá, né, ao lado de fora da porta, e comer com a família dentro da casa, com cordeiro, com pães sem fermento e com ervas amargas. Então, o que sinalizava? O que estava por trás desse sinal? Então, veja bem que, contudo, os aparatos lá que Deus estabeleceu para eles que deveriam ser feitos dentro da casa, nós vamos descobrir também que Deus estabeleceu o dia para que esse sinal fosse criado e fosse estabelecido e depois perpetuamente por toda a nação de Israel. Então, essa Páscoa dos judeus no Êxodo, livro de Êxodo escrito por Moisés, ela vai acontecer no dia 14 do mês de Nisan, ou Abib, como queiram, do ano de 1462 a.C. Então, observe assim, que no 14º dia, eles deveriam de imolar o cordeiro, né, pôr aquele sinal lá para fora da porta, e no crepúsculo à tarde. Então, entrando à tarde e indo para a noite, já daí do dia 15, do 15º dia do primeiro mês deles, ou o mês de Abib, seria também o principal mês do ano para eles. Deus também falou que eles deveriam de preparar-se. Dentro da casa eles tinham que estar já com a roupa já de sair de viagem, porque o que vai acontecer no Egito no dia 14 de abril de 1462 a.C. é que na mesma noite, já pulando para o dia 15, então virando a noite para o dia 15, eles vão ser libertos, e no dia 15 então todo o povo de Israel vai sair das terras do Egito. Então isso acontece do dia 14, no crepúsculo da tarde, para o dia 15. Dessa forma é estabelecido esse sinal que Deus mostrou para Moisés, e Moisés leva o povo, então eles fazem dessa forma. Nós vamos ver também que Deus vai dizer para os pais de família que este seria um sinal perpétuo. Então, eles deveriam de guardar sempre no primeiro mês do ano, no 14º dia, eles deveriam de celebrar a Páscoa do Senhor. Páscoa quer dizer passagem. Deus passaria pela terra do Egito e libertaria o povo de Israel. Salvação era quando eles estavam sendo salvos da escravidão. Então, era esse que era o significado da Páscoa estabelecida para os judeus lá no Êxodo. Segunda coisa que nós vemos na Páscoa, seu sinal e significado. A Páscoa, seu sinal e significado para os discípulos de Jesus. Então, quando caminhamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, é o que nós sempre lemos aqui com a igreja, né? Mateus 26. A partir do verso 26, o evangelista Mateus relata com detalhes lá, Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos.
Então eles tinham lá o cordeiro, eles tinham as ervas amargas, eles tinham o pão sem fermento, agora eles tinham também um vinho que regava toda aquela ceia deles lá, conforme o próprio relato de Mateus vai nos mostrar. Essa Páscoa de Jesus com os seus discípulos, é essa que ele disse para os seus discípulos que ele ansiava e muito participar ou compartilhar e comer aquela última ceia dele com os discípulos. Então, essa última ceia, essa de Jesus com os seus discípulos, ela vai acontecer na Páscoa, no dia 1º mês do ano lá dos judeus, agora 14 de abril, do nosso calendário, já do calendário romano da época lá, nos dias 14 de abril do ano 29 da nossa era cristã. Então, 14 de abril de 29 depois de Cristo. Observe assim que o Mateus está falando da cerimônia em si, mas se vocês, como nós já estudamos o livro de João aqui numa quinta-feira aí, nós andamos naquela andança lá do Novo Testamento, o João, no capítulo 13, ele começa a relatar tudo o que aconteceu na noite do dia 14. Então, na noite do dia 14 de abril do ano 29 depois de Cristo, acontece a ceia, acontece a cerimônia do lava-pés, aquela coisa lá, acontece o discurso longo de Jesus, que vai se estender no Evangelho de João capítulo 13 e os próximos, e também o relato bíblico é que na mesma noite, Judas então entrega o Senhor Jesus, eles vão no jardim do Getsêmani, e quando Jesus é preso, e ele é levado perante Pilatos, depois vai para Herodes, volta para Pilatos, vai para o governador romano lá, Pilatos, volta para o Sinédrio, aquela coisa lá, aquele périplo ali naquela noite. Então, esses acontecimentos, eles vão do dia 14 de abril do ano 29 até o dia 15. Então, Jesus vai ser entregue, vai passar por aquela noite de tortura, ele vai passar por aquela noite de entrevista, madrugada dentro. Então, no dia 15, no crepúsculo da tarde, é que daí eles vão crucificar o Senhor Jesus. Então veja que aquele sinal, aquelas sombras das coisas que estavam por acontecer, lá no livro de Êxodo, capítulo 12 que nós lemos, agora elas vão se cumprindo de uma forma muito distinta, de uma forma assim, muito arranjada, muito preparada por Deus. Acontece a Santa Ceia, essa Páscoa no dia 14 de abril, e a morte do Senhor Jesus vai para o dia 15 de abril, no crepúsculo da tarde, no sexto dia da semana, né? Ele já tem os preparos lá para tirar Jesus da cruz, então, para que não avançassem depois do crepúsculo da tarde, já avançando no sétimo dia. Então, nós olhamos, Jesus estava conversando nessa última Páscoa. Jesus estava estabelecendo assim agora, acrescentando assim novos elementos àqueles sinais. Então eles tinham aquela disposição na mesa, os discípulos já tinham ouvido aquele discurso de Jesus no Evangelho de João. Agora Mateus está nos dizendo que Jesus agora então ele estabelece pão e vinho como novos elementos, substituindo aquela Páscoa. Então é como se fosse assim, existe uma, digamos assim, uma convenção que nosso sinal de trânsito é vermelho, amarelo e verde. Então tem aquele sinal eletrônico. Mas você pode ter, assim, em algumas circunstâncias, você pode ter as bandeiras para sinalizar. Do mesmo modo, você pode ter uma bandeira vermelha, branca e verde com a mesma conotação. Então, Jesus está acrescentando alguns itens àqueles sinais e dizendo assim, agora os discípulos, e não esqueça que ele estava conversando com os discípulos naquela ceia, na última dele com os discípulos, com os judeus. Então, eram judeus que na mente deles, eles vinham com toda aquela cultura de centenas de anos, sendo celebrado daquele modo. Agora aparece Jesus, o Filho de Deus, e diz agora, vocês vão começar a participar da Páscoa, vão fazer em memória de mim e vão usar doravante para isso pão e vinho. Então Jesus deu uma modificada
mas sem que Jesus mexesse no significado verdadeiro da Páscoa. Agora Jesus está se apresentando para os discípulos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquele cordeiro que era imolado. Agora o próprio Senhor Jesus vai se oferecer em holocausto nessa Páscoa do ano 29 da era cristã. Então nós vimos esses dois momentos da Páscoa e agora em terceiro e último lugar nós vamos ver a Páscoa, seu sinal, significado, Jesus e o sinal da cruz. Então observe assim que nós vemos no livro de Êxodo, nós temos aquele sinal do sangue nas ombreiras das portas, do lado de fora das casas dos judeus lá, que eram escravos no Egito. Nós caminhamos para a Páscoa, 1462 a.C., nós caminhamos para o ano 29 depois de Cristo. Jesus estabelece agora novos elementos que apontariam, que seriam igualmente um sinal do seu sacrifício. Então, isso acontece no dia 14 de abril, a Santa Ceia, ela acontece com os discípulos no dia 14 de abril da nossa era cristã, e Jesus vai ser crucificado no dia 15 de abril, no dia subsequente, no sexto dia da semana, no crepúsculo da tarde. E havia, bem antes dos romanos, outros povos já usavam esse modelo de cruz para empalar as pessoas ou para crucificar. E a cruz, dentro desse contexto, daquilo que ela expressava, agora o sinal da cruz, ele era um sinal de vergonha, de humilhação, de dor e de morte. Então observe que no dia 15 de abril, Jesus vai para a cruz do monte chamado Calvário, e agora o cristianismo, nós usamos o sinal da cruz. Porém, nós usamos uma cruz vazia, como temos no nosso púlpito aqui, para proclamar que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele não foi detido pela cruz. Ele não foi detido pela morte. Então Jesus saiu da cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, está conosco através da presença do Espírito Santo de Deus. Amados, então veja que agora nós temos, junto com a Páscoa, lá do ano 29, ainda temos o sinal da cruz. Não esse aqui, né? Que as pessoas fazem, né? Como se fosse um amuleto, um benzimento, fosse dar trazer alguma força espiritual, uma proteção espiritual. Mas é o sinal da cruz vazia. É uma cruz, né? Aqueles madeiros lá que os romanos usavam, uma cruz na vertical, na horizontal, né? Transpassado, aqueles pedaços de paus lá. E os homens, os ladrões junto com Jesus, eles eram crucificados desse modo. Amados, nós então estamos vendo assim que, olha que Jesus, em 2 dias, em menos de 24 horas, Jesus estabelece assim todo um significado para a Páscoa através da pessoa dele encarnado, Deus conosco, é o Filho de Deus que estabelece, que acresce, acrescenta, que traz esses elementos para a Páscoa. Jesus dá a pessoa dele, traz um significado todo especial para a Páscoa. E eu fico pensando assim, quando nós pensamos no sinal e significado de Jesus e o sinal da cruz, quando que vocês imaginavam que nós íamos estar nessa condição? Que nós precisaríamos de gravar uma mensagem, de fazer uma chamada através de uma mídia, para que depois vocês ouvissem a mensagem. Então, essa condição aqui, ela se nos apresenta por causa de uma pandemia. Quando que na nossa vida nós celebramos uma Páscoa dessa maneira? Quando que as pessoas tiveram essa oportunidade nas suas vidas de ter que ficar mais em casa, os pais terem que ficar com os filhos, e aquele comércio, tudo que girava em torno da Páscoa, tudo que era feito, né, da Páscoa, ofuscava o verdadeiro significado, a pessoa do Senhor Jesus. Quando nós poderíamos imaginar que nós chegaríamos ao ponto de celebrar uma Páscoa nessas condições, em que as pessoas estão tendo oportunidades para refletir, para pensar agora nesse significado verdadeiro, simples, glorioso de Jesus Cristo crucificado.
quando que perdeu-se na história por questões comerciais. Então, o significado, a cruz do Senhor Jesus, ela fica ofuscada no meio de tanto comércio, de tanto envolvimento financeiro, econômico, que as pessoas querem tirar proveito, as pessoas querem ganhar com os dias da Páscoa. Mas agora, quando nós vemos o nosso comércio limitado, quando nós vemos assim o comércio operar desse modo, com restrições, as pessoas com restrições para sair na rua, com hora marcada, com tantas pessoas para entrar no supermercado, para comprar os chocolates de Páscoa. Quando nós percebemos essa situação, nós agora estamos descobrindo por nós mesmos que ficando em casa nós temos oportunidade de refletir. E as pessoas aí, mesmo aquelas que não conhecem o Senhor Jesus, mesmo aquelas que sempre usaram a Páscoa na história das suas vidas como um fator de ganho econômico, agora elas podem ter a Páscoa de 2020, o ano 2020, como um fator diferenciado. Nunca se viu uma Páscoa dessa, em que as pessoas precisam necessariamente, e até por força de lei, que é o modo que a nossa mensagem, os nossos louvores estão sendo feitos aqui, é por força de lei. Então, por orientação das autoridades, por pedido das nossas autoridades, do nosso prefeito, para que as aglomerações dentro das igrejas não aconteçam. Então, veja, amados, que como as pessoas por aí afora, os incrédulos, os que não creem, os que não temem a Deus, os que não amam a Deus, olha as oportunidades que Deus está oferecendo para essa gente através dessa pandemia, de podermos voltar ao significado mais simples e verdadeiro da Páscoa, aquele sinal mais original da Páscoa, não ovo da Páscoa, não coelhinho da Páscoa, como eu lembro assim dos anos 60 que eu nasci, quando não havia todo esse aparato, quando não havia Nestlé, Neugbauer e assim por diante. Então nós ganhávamos aquela cestinha assim de papel, com um coelhinho pequenininho assim naquele papel alumínio, um coelhinho de chocolate, aqueles ovinhos caseiros, maioria de chocolate, e aquela cestinha de papel, ela era envolta por um plástico transparente e amarrada com uma fitinha. Os meninos azul, as meninas cor-de-rosa. E era assim que era a Páscoa, com uma cestinha muito simples, muito limitada, mas para as condições minha, era um carregado de significado. Agora é a hora que Deus está nos proporcionando ao mundo inteiro, porque o mundo, como diz a letra do nosso em memória Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. Nós estamos vivendo os dias em que a Terra literalmente teve que ir parando, diminuindo aquele ritmo acelerado, alucinante de comércio, de economia. E agora as pessoas refreando esse desejo do coração do homem por ganhar dinheiro, Deus oferece oportunidades para que as pessoas possam refletir no sinal e significado verdadeiros da Páscoa. Jesus Cristo morto, ressurreto e está vivo. Então é uma Páscoa com um significado todo especial. São dias que nós estamos vivendo diferenciados e que a nossa igreja, que nós possamos aproveitar esses dias, aproveitar essa Páscoa, que você possa pensar e nós possamos nos voltar todos os dias da nossa vida para a pessoa do Senhor Jesus, buscar o Senhor Jesus, entregar nossas vidas, nossos corações ao Senhor Jesus. Nós devemos de fazer isso diariamente. Nós estamos tendo oportunidade para fazê-lo, irmãos, para nós orarmos, para nós lermos a palavra de Deus dentro das nossas casas, para nós termos esse momento, os pais com os filhos, que eles têm oportunidade para conversar com os filhos, para orarmos juntos, para podermos participar desse direcionamento a respeito da pessoa do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo, como nunca nós tivemos. São dias assim ímpares, dias singulares. Vamos nós, povo de Deus, vamos nós aqui, a igreja, irmãos, as nossas famílias,
vamos tirar proveito, vamos buscar o Senhor. Deus nos orienta a buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quando que Deus, nós vimos a mão de Deus assim agir de uma forma tão grande, agir de uma forma assim de mexer com a estrutura mundial. E mexeu com a estrutura mundial já, nós estamos desde o mês de dezembro que aconteceu isso na China, agora nós estamos no mês de abril, irmãos. E olha que o negócio assim afetou o mundo inteiro, todas as nações do mundo. O mundo está voltado para isso e agora, os dias da Páscoa, as pessoas estão tendo essa oportunidade de refrear os seus instintos mais humanos, os seus instintos mais mesquinhos por dinheiro, por comércio, por ganho, para que nós possamos, as pessoas tenham oportunidade de se voltar para Deus. Que Deus nos abençoe com essas palavras. Nós temos a nossa Páscoa, o nosso verdadeiro significado, o nosso verdadeiro sinal, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, naquele dia 15 de abril do ano 29 da nossa era cristã. Jesus, a cruz do Senhor Jesus trouxe um marco para a história da humanidade, trouxe um sinal glorioso, aquele sinal que era de dor, de humilhação, de morte, de tortura. Jesus transformou num sinal glorioso para mim e para você, de modo que usamos a cruz vazia para proclamar que a morte não conseguiu deter o Senhor Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Então é isso que nós celebramos nessa Páscoa, com muito temor, com muito amor no coração, com o coração apertado, que nós fazemos da forma que nós estamos fazendo. Porque nós conversávamos essa semana aqui em casa que qualquer outro ano que não fosse esse, nós não íamos estar nessa calmaria e ter que ficar dentro de casa, porque era teatrinho, era alguma aquelas teatros rápidos, as crianças fazendo alguma apresentação e assim por diante. Então, amados, vamos aproveitar os dias que Deus está nos dando e nos concedendo. Eu vou orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde na semana que se inicia. Também, só um aviso, peço que vocês observem lá no grupo da igreja, nós vamos estar marcando então a Santa Ceia do Senhor para aqueles que quiserem vir no templo, nós marcamos hora para a família, então aqui no templo vai ter a família que quiser participar, né? Os que quiserem participar, nós vamos ter a ministração dos alimentos, oração pela família, e é tudo muito rápido, então preste atenção, me chama no particular daí aqueles que quiserem participar aqui na igreja da Santa Ceia do Senhor. E fiquem atentos aos nossos avisos, né? Amanhã de manhã, se Deus quiser, nós vamos fazer a nossa chamadinha, a nossa mensagem curta para o domingo de manhã da ressurreição. Perdão, nessa manhã, né? Nós já estamos trocando a nossa mensagem aqui. Então, desse modo que nós vamos orar para Deus nos abençoar na semana que se inicia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos abençoar a Tua igreja, abençoar as famílias, Senhor. Queremos pedir por dias tão singulares que nós estamos vivendo. Queremos clamar, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo estejam sobre a Tua igreja. Ó Deus, que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a Tua igreja. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja. Queremos orar, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Queremos orar pelos nossos funcionários, pelos nossos médicos, enfermeiros que estão à frente dessa pandemia. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Abençoe o nosso país, ó Pai. Nós queremos interceder pelas pessoas que sofrem, interceder pelos pobres, que não têm muitas vezes aquela condição de permanecer em casa, precisariam sair para ganhar o seu pão de cada dia. Nós oramos por essa gente, ó Pai. Nós oramos que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. Que o Senhor abrevie os dias dessa pandemia, ó Pai. Ouve o nosso clamor. O Teu povo tem dirigido diariamente, constantemente na presença do Senhor. Abençoa o nosso país, ó Pai. E promove, ó Deus, através de todas essas circunstâncias, avivamento, começando no nosso coração, na nossa igreja, no nosso país e na nossa nação.
Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém.